Também a RCM, lá da nossa querida cidade vizinha, aqui, nosso irmão aqui, que tá sempre por lá com a gente, fazendo essa parceria. E hoje estamos num momento especial, hoje na diplomação dos eleitos das eleições de 2024, para que Cumaru também possa ter, a partir de 2025, seus novos eleitos e eleitas. Jadiel, esse é um momento ímpar para todo o Brasil, especialmente para as cidades do nosso Brasil afora, porque é que faz realmente o país. É exemplo de Cumaru hoje. Essa diplomação vem consagrar a vontade do povo, fortalecimento da democracia, né, Jadiel? Sem sombra de dúvida, Ramos. Muito bom dia, os amigos da Cumaru News e da nossa Rádio Capari Mirim FM. Isso consolida o processo democrático, né? Semana passada eu estive participando de 3 solenidades de diplomação, Salgadinho, Machados e João Alfredo, e também da nossa região lá do Agreste Setentrional e também da Mata Norte. E é bom demais sabermos que a consolidação do processo democrático no país, ele só se restabeleceu e se fortificou mais ainda, mesmo depois de muitos, aqueles que não acreditam na democracia. Mas a democracia é tão bom que ela protege até aqueles que não acreditam nela. Inclusive, esse é um contraponto sempre que a gente bate. Aqueles que queriam ou querem ainda, infelizmente, que a democracia não se prevaleça, não vão ter o direito de, quando quiser a democracia, ser restabelecida, né, Jadiel? Sem sombra de dúvida. O que dá o direito àqueles que negam a democracia é justamente ela. Então é um contrassenso. Isso aqui, a vontade popular, que é sempre soberana, ratifica o processo de eleição daqueles que o povo entende que deve assumir, e ainda dá também um princípio também de rotatividade. Se o povo não quer, o povo tira. Nenhum outro processo eleitoral é tão claro e tão nítido como a democracia, porque ela estabelece simplesmente o quê? A soberania popular. Quem comanda todo o processo da democracia é a soberania popular. E com isso faz com que ratifique esses momentos, que são momentos ímpares, e que consolida mais uma vez o desejo da população. E se a população depois não estiver satisfeita, ela vai ter esse próprio direito, também pela democracia, de fazer a rotatividade de poder. E nessa rotatividade de poder nós percebemos que há alguns males ainda que a política traz, ou o sistema ainda perdura ao decorrer do período, mas precisa que a população madureça. Quando eu falo assim, eu falo em relação à compra do voto, aquelas pessoas que ainda sobrepõem o poder à base do dinheiro, isso atrapalha certamente o processo. Isso tem sido agora diagnosticado agora pelas várias investigações da Polícia Federal, que isso é uma coisa séria. O processo financeiro não pode estar acima do desejo popular. Então, as autoridades legais, Tribunal Superior Eleitoral, os regionais, os locais e as polícias têm que intensificar mais ainda e evitar, a cada dia que se passa, a questão da compra de voto. Que isso enfraquece o processo democrático. Isso muitas vezes enfraquece aquele que tem um sentimento de querer ser candidato, de ter uma boa ideia para que melhore a vida das pessoas. E muitas vezes ele vai brigar com quem? Com o poder financeiro. Ele não consegue brigar com o poder financeiro. Então, a cada dia que se passa, isso tem que deixar muito claro. E aqueles que praticam esse crime, porque isso é crime, compra de votos é crime, e você vê, a gente chega até a ficar abismado. Tem cidades aí, eu vi agora uma matéria na Folha de São Paulo, que tem mais eleitores do que os próprios habitantes do processo de imigração, de transferência de votos. Então mostra claramente que isso não foi um processo nítido e transparente. Então, para consolidar a democracia, esses fatores que geram essa negatividade dentro do processo eleitoral tem que ser combatido, e combatido todos os dias. E por isso que a Justiça Eleitoral está muito atenta nessa questão do poder econômico sobrepor a vontade da maioria, porque quando nós percebemos que muitos dos que foram eleitos, ao decorrer do período, provando-se que houve o uso irregular desse recurso em detrimento à vontade do partido, inclusive a Justiça Eleitoral tem caçado essas pessoas. Sem sombra de dúvida. Eu disse ontem, um comentário que eu estava fazendo numa rádio em Nazaré da Mata, que muitos no país ganharam as eleições, mas não vão levar. Porque a justiça está sendo muito rápida nas suas decisões. São decisões sumárias. Foi comprovada a compra de voto, foi comprovada a anomalia do processo eleitoral, ele é afastado claramente. A gente tem um exemplo claro até de outras naturezas, não só de compra de voto, mas também de ilegalidade processual, que vai acontecer em Goiânia. Goiânia já vai ter, e foi rapidamente, foi sumário. O cara ganhou hoje e amanhã já perdeu o mandato. Então muitos vão ganhar, mas não vão levar.
Mas é exatamente isso que eu ia te perguntar, Jadiel, da importância disso. Isso é arrogância política, é o achar que pode tudo, porque se já vinha de um mandato que tinha assumido pela metade, que onde a justiça diz apenas um dia que você assume o executivo, você já está passivo para a segunda só a reeleição, ele iria para o terceiro mandato. Então, é arrogância política, é não ouvir os escritórios de advocacia fundamentados e a própria justiça eleitoral. Isso, o que você leva a entender dessas pessoas ainda que querem passar acima da lei? É o sentimento de não punidade, de ser impune, de poder fazer qualquer coisa. Dentro desse processo goiano, eu conheci bem o que aconteceu tudo, realmente foi uma arrogância, feito você falou, porque os assessores jurídicos, no sentido dos advogados, os especialistas disseram, isso aí não vai dar certo. Qualquer juiz que entender isso aí, esse mandato, se você ganhando a eleição, ele poderá ser fragilizado rapidamente. E foi o que aconteceu. Mas aquele não quis escutar isso, arrogância política, e achar que tudo vale a pena, né? A ilegalidade vai dar certo. Aqui é Brasil, vamos deixar isso para lá e que vai ficar dessa forma. Se engana, é lei de engano quem achar que a justiça não vai ser muito clara e muito rígida e sumária no sentido de retirar você do poder e colocar um novo processo, ou senão ser substituído. Então, se engana claramente quem acha que não está sendo aplicado a lei como deve ser aplicada. São Vicente Ferre, você é natural de lá, tem RC, os companheiros estão aqui para também retransmitir esse bate-papo, essa transmissão de poder, posso dizer assim, hoje essa diplomação aqui, mas você vem acompanhando a política de Cumaru há muito tempo. Eu te confesso particularmente que eu faz tempo, e muito tempo que a gente acompanha, que nunca vi uma política, uma eleição tão tranquila, na sua percepção, como agente político, agente observador, principalmente de outra cidade. Sentiu isso também aqui na cidade de Cumaru? Sim, sim. Acho que a eleição aqui nessa região do Agreste Setentrional, zona da Mata Norte, nessa região nossa aqui, e até no sertão, que eu conheço bem o sertão, houve uma parcimônia, pacificação. Alguns problemas isolados e muitas vezes mais por fake news de internet, porque hoje é tudo fake news de internet. Mas eu digo a você, eu estava comentando até com os meninos hoje, que em Cumaru, o processo eleitoral do Cumaru, que foi consolidado pela Justiça Eleitoral e pelo seu juiz eleitoral, nunca houve tanto equilíbrio, né? Algumas coisas à parte, que faz parte do processo do jogo, em palanque, alguém se exalta mais, mas no decorrer do processo, tranquilo, um processo transparente, claro, onde se observou foi o quê? A vontade popular e a vontade da maioria. A soberania da população se prevaleceu, mas aí a partir de agora, na Casa Legislativa, que é o órgão fiscalizador do Executivo, é preciso também que essa população dê respaldo a esses vereadores e até a prefeita, ao vice-prefeito, para que também sirva-se do poder para servir ao povo, não se sirva do poder. A questão de... Essa semana eu estava com um juiz, amigo meu, ele falava da questão de que a palavra serviço é uma palavra de etimologia grega e serve para isso. As consolidações das câmaras e uma câmara forte, ela está justamente atendendo ao afegão médio ali na ponta, a população na ponta, que é seus anseios populares. Então a Câmara, independente se tem maioria do governo ou se é oposição, ela tem que exercer seu poder de transparência, de fiscalização do povo e aquelas demandas que outrora foram levadas para a população sejam cumpridas, mas com equilíbrio e com responsabilidade. Eu entendo claramente que no interior, os interiores mais pequenos, de 10, 20 mil habitantes, 30 mil habitantes, quem está mais perto do povo é o vereador. Um prefeito não consegue atender a população toda, mas o vereador que entende o sentimento popular, os anseios das demandas da população, esse sim faz o seu papel. Vereador é a figura muito importante, as pessoas podem até não dar valor, mas é super importante dentro da condução de uma boa administração, porque ele está ali fiscalizando, ele está ali sim, observando a dor das pessoas, aquele que quer fazer o seu trabalho decente, seu trabalho com dignidade, honrando o seu voto, honrando o voto do eleitor. Esse é um papel importantíssimo da Câmara de Vereadores. Cumaru tem passado nas duas últimas legislaturas por um equilíbrio dos vereadores que aqui estão com a qualificação que se apresentou. Também dessa vez nós percebemos essa qualificação, mas é importante que cada vereador, aqueles que ainda a gente não conhece, que está assumindo, que irá assumir agora a partir do dia 1º de janeiro, que se mantenha também nesse perfil, porque a vontade dele é a representação do povo transformada para a maioria. Claro. Você quando você é eleito, as pessoas observam que você vai estar ali para lhe representar. Você não tem que aqui fazer bagunça, não tem que aqui que achar que é tudo, não dar respeitabilidade ao seu mandato.
O que mais destrói a credibilidade das câmaras é que muitos vereadores não dão respeitabilidade ao mandato. E é importante demais que haja respeitabilidade para que haja o crédito da população. A população sentir, olha, aquele vereador defende a nossa pauta. Aquele vereador ali, se a gente falar ali, ele vai lá na Câmara e vai reclamar. Não é isso? Não existe bom governo sem uma oposição decente, sem uma oposição honrada que vê ali os grandes problemas da população e traz para a Câmara. Eu digo a você que os maiores acertos que tem no Executivo é por causa da Câmara, porque um vereador de oposição, ou até um de situação, quando fala de um problema na rua, de uma iluminação, né, de uma rua que não foi calçada, de uma demanda da saúde que não foi atendida, ele está ali fazendo um ótimo serviço ao Executivo. E o Executivo tem que entender isso. Da mesma forma, o Executivo, quando manda um projeto para casa, em favor da maioria, aquele que se abstém a votar ou então a criticar e não apoiar esse processo, simplesmente está indo de encontro ao povo, né? Desonra o processo eleitoral, desonra o processo de entes da República, porque ele tem que participar. Ele pode até dizer que não é dessa forma, é da outra, e criar uma boa ideia, mas nunca se abster de uma votação que tenha intuito de desejo da população. Isso aí já é a questão da omissão. E como diria minha mãe, dizia o seguinte, que a omissão é o pior dos pecados. Ou você é sim ou você é não. Então, se você tem uma ideia melhor, você apresente. Então, o vereador aqui está para legislar e não para se abster dos grandes debates da população. Porque são nesses grandes debates que faz com que projetos interessantes para aquela comunidade seja colocado à disposição dessa gente. Porque nós vemos aqui no município de Cumaru algumas comunidades sendo beneficiadas a partir da discussão dessa casa. Que de repente a prefeita não entendia que seria necessário, mas, como você bem disse, com o anseio da população, transformou isso no trabalho real para aquela comunidade. É aquilo que eu lhe falei. Os grandes problemas da população chegam até o prefeito através do vereador. Um prefeito não consegue, uma prefeita, no caso aqui em Cumaru, não vai conseguir absorver tudo. Mas tendo um vereador ali que participa do processo, que observa com seriedade, né, os grandes anseios da população, nos seus processos transitórios de ir e vir, ele vai estar ali, perto das pessoas. Repito, o vereador é aquele que mais está próximo do povo. E aquele que quer fazer seu trabalho, honra o voto da população. E nessa honra ao voto da população, nós temos alguns problemas advindo por aí. Cito como, por exemplo, a possibilidade do Fórum de Cumaru. Aqui não vai ter oposição, situação em defesa do povo para que permaneça esse instrumento de cidadania no município. Então, que haja essa força junto aos poderes daqueles que foram votados para que permaneça um serviço tão importante aqui em nossa cidade. É de suma importância, quando uma cidade perde a sua comarca, como o pessoal fala, o seu fórum, ela perde a sua visibilidade como município, ela perde a sua autoridade como município. Eu participei agora de um processo onde eram vários municípios aqui, Salgadinho não tem mais comarca, Machados também não tem, e a referência foi a 88ª, foi João Alfredo. E poxa, e como se o tira, não é verdade? Até o processo assim, é uma vaidade boa. Pô, eu tenho minha comarca. O município tem. Quando tiver uma demanda que eu preciso da justiça, tem um juiz lá e tem um promotor lá. Então é necessário sim um esforço concentrado, independente das partes divergentes políticas, mas isso aqui é uma questão republicana. No caso aqui, municipalista. O município não pode perder a comarca e necessita do poder da população, juntando-se, somando-se à oposição, e aí tirar todas as arestas de lado para lutar por um bem maior. E o bem maior é a permanência da comarca aqui em Cumaru. Porque a gente não entende, Adiel, e eu acredito que o Estado não foi feito para dar lucro, como também o município não é feito para dar lucro. E sim, servir a população diante do que se arrecada. O Estado arrecada muito e muito bem, inclusive pagando fortunas. Digo isso porque agora 58 comarcas do Brasil, os juízes estão sendo beneficiados no upgrade, né, salarial de R$12 mil, além do que eles recebem. Isso é uma verdadeira escárnio em relação à população que está passando necessidade literalmente no nosso país. Essa semana houve um debate muito interessante com isso, e o Barroso, que é o presidente agora transitório do Supremo Tribunal Federal, perguntaram a ele se a justiça também não poderia ser enquadrada também no corte de gastos. Ora, o país chamado Brasil é o que mais gasta com o PIB que nós arrecadamos para a justiça, é 1,2% do PIB do nacional. As outras nações chegam a 0,8%, 0,7%. Então, cara, aí a gente observa, estão gastando com o quê? Com soldos, com altos salários. Eles ganham mais do que o teto constitucional.
2, 3, 4 vezes. O ano passado mesmo eu vi um juiz aí que juntou um bocado de periundicado, chegou a receber por um mês R$1 milhão. Aí me diga uma coisa, será que a gente fazendo aqui uma equidade, e observando, a gente está gastando demais, a gente está gastando mais que o teto constitucional, e por que a gente está fechando as comarcas? Esse dinheiro está indo para onde? Então a justiça também tem que fazer a sua percepção de reflexão. Né? A gente está tirando o direito de municípios que necessitam. Imagina um cidadão sair de Cumaru, ser uma comarca, para ir para Limoeiro. Imagina, tem cidadãos no sertão que anda quase 100 quilômetros para encontrar uma comarca para defender seu direito. Ora, a justiça já é difícil para o cidadão mais pobre. E numa situação como essa, a justiça tem que ser universalizada. Esse é o princípio constitucional. Então, estão eliminando o princípio constitucional, estão desrespeitando a Constituição. Onde é que está o artigo 5º aí do processo de universalização da justiça? Na hora que você começa a fechar as comarcas. A gente está regredindo. Você vê na década de 80, após o advento da Constituição de 88, se falava que todos os municípios teriam que ter suas comarcas e suas representatividades judiciárias e também no âmbito também da defensoria pública, das promotorias. E agora não, vamos eliminar todo mundo. Daqui a pouco vai ter agora só uma comarca em Recife, o cidadão, o afegão médio vai sair 100, 150 quilômetros para defender suas causas só na capital. Então a gente está voltando ao tempo de antigamente. Então a gente vê e a percepção é que a concentração do recurso fica exatamente para pagar salários, né? É essa a questão. Essa é a questão. E aí o Barroso chegou a dizer não, que não observava isso não observava porque não está no bolso dele. Não é verdade? Eles estão ganhando super salários. Então, mas vamos dar um corte aqui e vamos agora cumprir a Constituição. Porque veja só, como é que a justiça obriga um cidadão que vai pleitear alguma ação salarial de advento de categorias e diz, não, vocês não têm direito. Onde ela está descumprindo. Ela descumpre. Constitucionalmente ela ultrapassa o teto. Não é assim, a justiça tem que ganhar bem, até para ter sua representatividade, sua credibilidade. Mas espera aí, mas não está passando do limite? Então vamos fazer uma reflexão, como você acabou de falar. Muitos proventos e pouco serviço à população. Aí a gente vê da mesma forma na questão da segurança as delegacias. A exemplo de Cumaru, aqui apenas um agente tomando conta da civil, mas o delegado quando vem e a escrivã está ali fazendo o serviço, mas a militar apenas 2 entes. Certamente não é diferente lá de São Vicente, não é diferente, porque fica esses agentes, principalmente a Polícia Militar, apenas tomando conta de prédio, tendo em vista que temos aqui em Cumaru a comunidade de Ameixas, que é praticamente uma cidade, e certamente na sua cidade também é isso, e muitas cidades do estado de Pernambuco. Aí vê o quê? Uma entidade servindo mal à população, onde é carente, e a gente vê a cada dia campeando a insegurança do estado de Pernambuco. Então, no próximo ano, vai se prevalecer, daqui a 2 anos praticamente, as eleições para deputado, para também corrigir esses pontos na questão do Estado, mas também da Federação em relação aos juízes, porque são eles que detentores das leis do poder para que modifique e equilibre realmente e se faça cumprir a lei. Sem sombra de dúvida, essa questão das delegacias vem desde os governos anteriores. A delegacia lá da minha cidade, ela abre 1 dia, 2 por semana. Se a prefeitura não der uma resma de papel, eles não geram lá um processo físico. Aí a governadora achou que estava muito bom, criou agora a delegacia virtual. Eu quero saber onde está o processo de eliminação de crimes através da delegacia virtual. Se eu roubar meu celular, como é que eu vou fazer a denúncia se eu estou no meio da rua? Aí a delegacia está fechada porque a delegacia é virtual. Isso é viver o mundo ideal, mas o mundo real é outro. O que a gente vê aqui em Pernambuco é o aumento dos crimes, o aumento do crime. E se você não fortalece a polícia judiciária, a tragédia está pronta. Né? A gente tem uma PM que é ostensiva, é necessária, mas que investiga crimes. Eu digo a você, sem sombra de dúvida, 78% a 90% dos crimes de São Vicente, que são elucidados de matança, até de facções por causa de drogas, não são elucidados. Morre, acabou, você fica por lá. É porque os policiais civis não querem? Não, é porque não tem condições de investigar. Uma polícia bem equipada, uma polícia judiciária bem equipada, ela desvenda crimes. E com isso, ela inibe outros crimes. Isso é claro. Aí você fica só de conversa e nada acontece. As delegacias de Pernambuco estão sucateadas. E não existe mais esse negócio, porque eu recebi o governo assim. Já passou. Já temos quase 3 anos de governo. Então o governo atual é responsável. Se nada acontecer, eu tive uma entrevista agora há pouco com o presidente do Simpol, ele disse que está uma tragédia. Tem delegacia que não tem nem banheiro. Tem banheiro, tem.
Aí você veja só, enquanto a população padece em relação à segurança, nós vemos muitas as propagandas de viaturas, de helicóptero, mas sem o ser humano lá dentro capacitado e psicologicamente preparado para enfrentar o crime. A gente vê muitos dos agentes de saúde e segurança indo para os consultórios médicos se curar. Dizem que, eu não sei se é verdade, mas que 30 a 40% do corpo policial de segurança do estado de Pernambuco estão nas clínicas. Porque eles não têm capacidade mais de atuar 24 horas na questão de defender a população. E acontece as tragédias que a gente vê naquele momento que você precisa do policial para defender a população. A gente viu em São Paulo, policiais jogando até outros dentro de um canal. Um cidadão, né? O que a gente vê, né, nessa tragédia que é relutante e crescente no Rio de Janeiro? Inocentes morrendo, crianças, mulheres, e ninguém consegue dar conta do crime. Ou tem uma política de governo séria, ou vai ficar só nesse embroma-broma. E aqui em Pernambuco, a gente sabe que facções perigosas e grandes estão se instalando também. E vai ficar só nesse, vamos ver, vai acontecer, não vai acontecer. E depois tomar conta de tudo. Quem conhece o México sabe o que foi que aconteceu e o que vem acontecendo depois que as facções criminosas tomaram conta do quase da nação toda. Só é você ler. Então, acho que é isso aí. A gente tem que. Mas a gente está fazendo nosso papel como imprensa, Ramos. A gente tem que continuar. Só se tirar esse direito nosso, que eu acho que isso não vai acontecer. Mas quem faz um bom papel ainda, de elucidar ainda os esfacelamentos, né, as tragédias do dia a dia, e que, no sentido de que sejam ratificadas, que sejam melhoradas, é a imprensa. A boa imprensa é que faz isso, que mostra, olha, que dá a voz à população. Porque se não for isso, meu amigo, é uma tragédia. E você está bem dizendo, eu vi um comentário seu no seu último programa no sábado, e você falava bem. Ora, enquanto nós, população, gente da sociedade, se omitir os fatos que aí estão, como é que vai sobreviver o restante das pessoas que não têm voz? Se a gente não dá voz às pessoas, né? O cidadão médio, que é o trabalhador que sai para sua casa e vai trabalhar, ele olha para o lado direito, para o lado esquerdo, olha para frente, quem vai ser por mim? Então, enquanto a gente não tiver enquanto a gente permanecer e persistir com a imprensa independente que dá voz à população, é a segurança que a população tem no sentido aqui material das coisas, né, das tragédias que acontecem, né? Se você vê mesmo aqui aquela tragédia que houve lá em Camaragibe, que um meliante assassinou um policial e depois se juntaram vários policiais, foram assassinar a família toda. Uma mulher grávida, uma mãe, uma tragédia total. Se não fosse a imprensa, a gente não sabia o que tinha acontecido. Então, vai se combater o crime com o mesmo crime, se combate o crime com justiça. Porque senão aí já é justiciamento. Aí nós vemos aí que a instituição, dentro dela, tendo uma gangue tão quão está na rua, formada por essas pessoas desocupadas. Paga pelo Estado, né? Com porta de arma e tudo. Com porta de arma e tudo, né? Assegurado pelo Estado, né? Agora, deixar bem claro, né, Ramos? A gente tem que ser aqui também muito equilibrados. A grande maioria do corpo policial são pessoas de bem, pessoas honradas. É a grande maioria. Graças a Deus, esses que destroem o nome da farda, que destrói a instituição, são uma pequena maioria. Mas essa pequena minoria, ela grita demais, ela reverbera demais. Então muitas vezes a gente se esquece que tem policiais decentes e honrados, militares e civis trabalhando para defender a população. E a gente tem que ter muito equilíbrio na hora que for falar, para não generalizar. Nada pode ser generalizado. É feito você dizer, a política não presta. Não, peraí, e todos os políticos não prestam? Não vai por aí não. Muitas vezes está se servindo de um político, de alguma ação que ele fez, de alguma coisa que ele legislou em causa da população. Então a gente não pode generalizar. E o que destrói a democracia é isso, é você dizer que nada presta. Esses caras amam fazer isso. Não, nada presta, então qual vai ser a solução? A solução é a minha. É uma solução que é a solução fascista e ditatorial.